Como alguns alunos meus me pediram, eles estavam apresentando um pouco de dificuldade para entender o processo de como ocorre o movimento a partir dos estímulos oriundos lá do córtex motor, eu fiz uma pequena animação, algumas imagens, para poder facilitar no entendimento desse processo. E, posteriormente, a gente vai entender como funciona a doença de Parkinson. Então, para a gente começar, como é que o movimento ocorre? Aonde que inicia os estímulos? Os estímulos partem lá do córtex motor. E o córtex motor, quando processa essa informação para iniciar o movimento, ele emite projeções glutamatérgicas, que são excitatórias, diretamente para a substância negra parte compacta. Essa é uma região que é extremamente densa em neurônios dopaminérgicos. E quando são estimulados por via glutamatérgica, liberam uma grande quantidade de dopamina numa região chamada de estriado. Essa dopamina liberada no estriado vai atuar em receptores do tipo D1, que são estimulatórios, receptores de dopamina, e receptores D2, que são receptores de dopamina inibitórios, onde nós chamamos de via direta, com maior densidade de receptores D1 estimulatório dopaminérgico, e via indireta com maior densidade de receptores dopaminérgicos do tipo 2, que são inibitórios. Então vamos começar pela via direta. Quando esse excesso de dopamina liberado no núcleo estriado interage com os receptores D1, eles vão atuar nas projeções GABAérgicas que saem do estriado e se comunicam com o globo pálido interno e a substância negra parte compacta. Essas projeções GABAérgicas têm uma maior densidade de receptor dopaminérgico do tipo 1, que são excitatórios. Então, quando a dopamina ativa receptor D1, que é excitatório, estimula a liberação de GABA no globo pálido interno e na substância negra parte reticulada. Logo, essas duas regiões vão estar inibidas e as suas projeções GABAérgicas que se comunicam com o tálamo, o núcleo ventroanterior e ventrolateral, vão estar inibidas. Então não há liberação de GABA para o tálamo, nem no núcleo ventroanterior, nem no ventrolateral. Consequentemente, o tálamo está livre e manda projeções glutamatérgicas novamente para o córtex motor, onde ocorre já esse processo, esse entendimento da ação do movimento, e o córtex manda projeções glutamatérgicas excitatórias para a medula e tronco cerebral, e assim ocorre o movimento. Mas a via D2, que nós chamamos de via indireta, ela é uma via inibitória. Então, quando aumenta a biodisponibilidade de dopamina no estriado, ela atua sobre o receptor D2 também, em projeções GABAérgicas que se comunicam com o globo pálido externo. E essas projeções GABAérgicas possuem a maior densidade de receptor dopaminérgico do tipo 2, que são inibitórios. Logo, essas projeções GABAérgicas oriundas do estriado que vão até o globo pálido externo vão estar inibidas, não liberando GABA. Dessa forma, o globo pálido externo está livre e ele libera GABA, que é inibitório, inibindo então o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico então vai estar inibido e não libera glutamato para estimular o globo pálido interno e a substância negra parte reticulada. Dessa forma, ocorre o movimento. Então, o movimento ocorre quando há o aumento da liberação de dopamina no núcleo estriado. Agora, quando que o movimento cessa? Quando parar o movimento? Como é que ocorre esse processo? Basicamente, o córtex motor processa a informação e diz que quer interromper o movimento. Então ele diminui o drive glutamatérgico que estimula a substância negra parte compacta. Consequentemente, há uma diminuição da liberação de dopamina no núcleo estriado. Se há uma diminuição de dopamina, a via D1 e D2, ou via direta e indireta, vão estar hipoestimuladas. Vai haver uma redução dessa estimulação. Então, na via direta, se eu tenho uma diminuição da ativação de receptor excitatório D1 através da dopamina, essa projeção GABAérgica que sai do estriado e vai até o globo pálido interno e a substância negra parte articulada vai estar inibida. Então não há liberação de GABA, consequentemente não há inibição de globo pálido interno e da substância negra parte articulada. Consequentemente, essas regiões liberam GABA e o GABA é inibitório. Dessa forma, o GABA vai inibir o tálamo nos núcleos ventroanterior e ventrolateral e assim não vai liberar glutamato para estimular novamente o córtex motor, mandando o glutamato e
estimulando a medula e o tronco cerebral. Dessa forma, você tem uma redução ou inibição do movimento. Mas a via indireta, o que ocorre com ela? Você tem uma diminuição da liberação de dopamina. Consequentemente, não há ativação de receptor inibitório. Dessa forma, as projeções GABAérgicas que saem do estriado e vão até o globo pálido externo vão estar livres, liberando GABA, inibindo o globo pálido externo. Assim, ele não vai liberar GABA e não vai inibir o núcleo subtalâmico, que vai estar livre. Dessa forma, o núcleo subtalâmico manda uma projeção glutamatérgica, que é excitatória, para o globo pálido interno e a substância negra parte reticulada, que vai estimular a liberação de GABA para inibir o tálamo. Mas de que forma ocorre esse reforço da inibição do movimento? O córtex motor manda projeção glutamatérgica, que é excitatória, e vai ativar neurônios ou interneurônios colinérgicos. E esses interneurônios colinérgicos vão atuar na via direta e indireta de forma antagônica à dopamina. Enquanto na via direta, D1, a dopamina estimula o receptor excitatório para estimular a liberação de GABA, a liberação de acetilcolina pelos interneurônios na via direta estimula o receptor M2 e M4, muscarínico, que é inibitório, que vai inibir essas projeções GABAérgicas da via direta. Na via indireta ou via inibitória, ocorre o oposto. Já que a dopamina estimula o receptor D2, que é inibitório, diminuindo a liberação de GABA no globo pálido externo, a liberação de acetilcolina pelos interneurônios colinérgicos vai fazer o oposto. Vai atuar em receptor M1 e M3, que é excitatório, estimulando a liberação de GABA no globo pálido externo e assim inibindo ele, para que ele não iniba o núcleo subtalâmico e assim ele possa estimular o globo pálido interno e a substância negra parte reticulada a liberar GABA e inibir o tálamo e cessar o movimento, ok? Mas e na doença de Parkinson? Como que ocorre na doença de Parkinson esse processo? O que está alterado nesse processo? O indivíduo ele tem o controle, o desejo de iniciar o movimento. Então ele manda projeções glutamatérgicas excitatórias para a substância negra parte compacta. Mas o cerne central da doença, da patologia, de característica fisiopatológica do Parkinson, é que há uma redução, uma diminuição do número de neurônios dopaminérgicos na substância negra parte compacta. Então, por mais que haja estimulação glutamatérgica sobre esses neurônios, que quando o paciente começa a apresentar sintoma de Parkinson, o sintoma de dificuldade de iniciar o movimento, ele já perdeu em torno de 70% a 80% dos neurônios dopaminérgicos na substância negra parte compacta. Então, o estímulo dopaminérgico sobre o estriado é reduzido. Então, nós não temos um estímulo suficiente na via direta nem na via indireta da dopamina. Dessa forma, dopamina estimula pouco o receptor excitatório, D1 na via direta, e não há liberação de GABA suficiente para inibir o globo pálido interno e a substância negra parte articulada, que por sua vez vai estar livre, liberando GABA, inibindo o tálamo e assim não processando a informação no córtex motor e nem mandando a informação na medula e no tronco cerebral para iniciar o movimento. No entanto, na via D2 inibitória, ela também não consegue ser inibida pela ação da dopamina sobre o receptor D2. Dessa forma, as projeções GABAérgicas que saem do estriado e vão até o globo pálido externo vão estar livres, liberando grandes quantidades de GABA, inibindo o globo pálido externo, por isso que é roxo assim, significa que está inibido, uma região hipoativa, e assim não há liberação de GABA para inibir o núcleo subtalâmico, que vai estar livre, liberando grandes quantidades de glutamato, estimulando o reforço GABAérgico sobre o globo pálido interno e a substância negra parte reticulada a inibir o tálamo. Mas o córtex motor continua estimulando os interneurônios colinérgicos a liberar a acetilcolina, que vão fazer o reforço de inibição do movimento, onde M2 e M4 é inibitório, vai inibir mais a via excitatória do movimento de D1 e também vai atuar em receptores M1 e M3, que são excitatórios, estimulando a inibição da via indireta. Então, dessa forma, é o que ocorre na doença de Parkinson.